Fala galera, aqui quem fala é o Pedro, mais um episódio do Conta Mais Podcast. Eu tô aqui com meu amigo Léo. E aí, Léo, tranquilo? Fala Pedro, beleza? Mais um podcast vindo aí, com bastante histórias bacanas. Isso aí. E a nossa convidada de hoje é a Valentina. Tudo bom, Vale? Tudo bom, Pedro? Tudo bom, Léo? Tudo bom, Vale? A Vale já mora bastante tempo na Europa. Galera, se vocês quiserem saber mais da história dela, ela tem bastante coisa para compartilhar com a galera aí, com a gente, bastante história bacana. Se quiser ouvir isso, fica aí depois da vinheta. E não se esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. Conta Mais Podcast, a gente tá no Instagram, no Spotify e no Facebook. E aqui no YouTube, aquele papo padrão. Não se esquece de compartilhar, se inscrever no canal, deixar o joinha e deixar aquele comentário com a sua opinião. É isso aí. Valentina, obrigado por aceitar nosso. Primeiramente, eu quero participar do Contar Mais Podcast. Então, Valentina já mora bastante tempo na Europa, né, Vale? Conta mais um pouco pra gente quem é a Valentina, da onde que ela veio, até chegar na Europa. Eu quero agradecer pelo convite. Realmente eu estive assistindo os outros episódios muito legais. Um pouquinho da história da galera que está nessa mesma, ou esteve nessa mesma ideia de se mudar. É muito legal, muito bacana essa ideia de vocês. Então, eu sou Valentina, eu sou, na real, sou uruguaia. Com 13 eu me mudei para o Brasil com a minha família. E ali já começou minha transição para o mundo das viagens e mudanças. Porque no momento, quando eu tinha 13 anos, como boa pré-adolescente, eu não queria me mudar. E acabei me mudando porque meus pais disseram que tu tem que te mudar, porque não tinha o que fazer. Eu me mudei para o Brasil e ali foi muito louco, porque ter que se despedir de toda a galera e tudo mais. Não foi fácil, era outros tempos, não tinha a mesma tecnologia de agora, que agora, tipo, tu pode pegar um telefone e se conectar e parece que tu está ali. Não tem a questão de encostar na pessoa, mas... Então, foi muito louco isso. E eu fiquei lá até 2016, que foi quando eu comecei a minha viagem para a Europa. Daí foi ali quando eu cheguei. Eu vou falando, tu me avisa qualquer coisa, tu me corta, porque eu falo algumas vezes demais. Não, muito bacana, muito bacana. E seus pais decidiram mudar pro Brasil, por qual razão? Então, meus pais são da música, tá? A minha família toda vive da música. E meus pais no Uruguai, eles tinham que trabalhar. Trabalhavam muito, muito mesmo. Tipo, eles tinham 400 grupos diferentes, 400 trabalhos diferentes. E o meu pai, ele foi chamado para trabalhar num coral no Brasil, em Porto Alegre, e começou a trabalhar. E daí, no início, ele ia uma vez ao mês para lá. Ele viajava, ele pegava o ônibus, 12 horas de viagem, e estava lá em Porto Alegre, ficava lá 2 dias e voltava, ou 2 ou 3 dias, uma coisa assim. E daí depois foram 2 finais de semana ao mês. E daí depois era todo final de semana que ele estava indo. E daí eles pesaram e falaram assim, olha, com esse trabalho que ele tem no Brasil, vale muito mais a pena do que todos os trabalhos que eles tinham no Uruguai, economicamente falando, e também era muito desgastante para o meu pai ficar indo e voltando, porque no início ele podia ir de avião, só que a economia, né, complicado, daí ele teve que ir de ônibus, que eram 12 horas para ir, 12 horas para voltar, e acabava perdendo um dia inteiro somente em que tinha que dormir também, né? Então, foi por essa razão, depois de 5 anos fazendo essa loucura aí, eles resolveram que era hora de a gente se mudar para lá.
E a gente foi, né? Meus irmãos super felizes, eu era a que estava mais relutante. Mas eu agradeço muito. E, assim, como é difícil a gente conhecer pessoas que vieram de outros países pro Brasil, qual que era a referência de Brasil que você tinha antes de você ir pra lá? Tipo, meus pais, que eu tava do Brasil, escutava Elis Regina, Tom Jobs, ele colocavam isso em casa. E eles viajaram muitas vezes cantando para o Brasil, tinham contato com muitos grupos de lá, mas tive uma imagem, tipo, para mim a imagem do Brasil era a música, né? Mas isso eu ia deixar para contar para depois, mas vou contar. É uma coisa assim, a primeira vez que eu voltei pro Uruguai, depois de, acho que foram 2 ou 3 anos morando em Porto Alegre, os meus antigos colegas de aula me perguntaram como é que eram macacos, se eu via muitos macacos na rua, se era tipo, se as mulheres passavam dançando pela rua, e daí eu fiquei pensando, tipo, que tu tá falando? E eles, sim, mas o Brasil não é só selva, não é só macaco, não é só... Eu disse, não, é uma cidade que nem essa daqui que a gente tá agora. Não, ninguém acreditava, era uma coisa muito louca, assim. Mas para mim, a minha visão do Brasil sempre era muita música, assim, eu nunca, não pensava no que poderia ser, qual era o imaginário, assim, meu imaginário que nem eu, o que é da maioria, que é carnaval, Amazônia e pouco mais que isso. Engraçado você falar isso porque normalmente quem tem essa visão que o Brasil tem macaco andando pela rua, que é sempre as mulheres dançando e tal, é o pessoal mais de longe, né? O pessoal daqui da Europa, algum pessoal dos Estados Unidos também, que não tá tão longe da gente, mas eles têm essa visão, né? Mas é engraçado você ter falado isso porque o Uruguai, que é o nosso vizinho ali, tem essa visão, né? Tinha, né, no caso. Uhum. É que, como eu falei, né, antigamente a gente não tinha essa facilidade da internet, né, de pesquisar, de saber, era tudo, parece que eu sou super velha, né, mas é que, tipo, antigamente era tudo em livros e era tu perguntava para tua mãe, para o teu pai, para tua professora, para tua avó, mas, tipo, não podia simplesmente pegar um celular e dizer assim, ó, me salva, como é que é, né? Então, hoje em dia já não existe mais essa barreira, assim, que essa visão realmente agora está nos países que são muito mais distantes. Ou, por exemplo, nos Estados Unidos, que algumas vezes eles não sabem, eles acham que a capital do Brasil é Buenos Aires, e ali sim, mas de resto, assim, hoje em dia, por sorte, os países estão na volta ali, acho que não tem muito mais essa visão, espero. É verdade mesmo. E Valentina, quando você mudou, você falou que tinha 12 anos, né, de idade, quando você mudou pro Brasil, conta mais pra galera como que foi, no Uruguai vocês falam a língua espanhola, né, mas essa transição de aprender a língua portuguesa, conta mais pra galera, pra gente, como foi esse processo até você ficar fluente, né, na língua portuguesa. Então, é muito louco, porque do mesmo jeito, por exemplo, eu falei, né, meus irmãos, eles estavam muito empolgados para ir pro Brasil, e eu não, porque teve um episódio antes de a gente ir pro Brasil, que a gente estava no carro, eu e minha família, tinha ido no supermercado, não sei se meu pai tinha descido, e a gente tinha ficado no carro, eu e minha mãe, e acho que, não sei se a minha irmã ou meu irmão, e daí a gente estava escutando o rádio, e nisso que a gente estava escutando o rádio, saiu uma entrevista de uma família uruguaia que estava morando em Porto Alegre, né, muito louco, assim. E daí essa família começou a falar, e eu disse, o que eles estão falando? Eles falavam um portunhol, assim. Eu disse, meu Deus, eu não quero que isso aconteça comigo, eu não quero que aconteça de jeito nenhum.
porque eu não quero esquecer o espanhol, que horror, imagina falar tudo errado, falar as palavras trocadas, dava pra entender, né? Mas, tipo, eles falavam muitas palavras em português, mas falando em espanhol, uma coisa meio estranha. E a maior preocupação quando eu cheguei no Brasil era não perder o espanhol. E quando a gente estava indo de carro para lá, não era de carro, a gente estava de ônibus, não me lembro, uma dessas viagens que a gente fez, a minha irmã e o meu irmão, eles vinham repetindo palavras em português que meus pais estavam falando. Eles falavam, por exemplo, como é que se fala carro? Tá, ok, falavam carro, daí a minha irmã ficava carro, daí ela ficava dizendo qual era a palavra para ela aprender mais rápido. E a minha irmã sempre teve esse negócio de que, uma vez ela disse para minha mãe, não, mas é que eu não vou para a escola porque eu não sei. Daí minha mãe disse assim, sim, mas tu vai para a escola para aprender. Daí ela disse, não, mas eu preciso saber para poder ir para a escola. Então ela tinha esse negócio de querer saber antes de ir para lá. E eu era muito tímida. Então, quando eu cheguei, eu jogava bola, brincava de boneca, eu era criança. E quando eu cheguei lá no Brasil, para mim foi um choque cultural enorme, porque quando a turma que eu entrei, algumas já tinham operado o nariz, outras estavam esperando para fazer 15 anos para operar o peito. E para mim isso foi muito... Eu não sabia nem que eu tinha pelo na perna. Para mim foi muito louco. E daí a questão do português, realmente quem me ajudou foi... quando a gente chegou, a gente foi morar na casa de umas pessoas que cantavam no coral esse que meu pai estava regendo. E nessa casa tinha a Betina, que é uma grande amiga minha, que tem a mesma idade que eu. E quando eu cheguei, ela não completamente surda, ela tem 50% em um ouvido e 0 no outro. E a irmã dela, que tinha 4 anos, para a Betina entender melhor as coisas, ela falava tudo articulado. Então, para a gente era muito bom, e devagar, que era muito melhor. Então, o que eu aprendi com elas duas ali não tem nome, assim, porque a Mariana, ela era muito engraçada, porque ela tinha algumas palavras erradas, e principalmente no início, para falar, por exemplo, Coca-Cola, né, que tem só, não tem, é Coca-Cola, né? Então a minha mãe falava assim, quem quer Coca-Cola? E daí a Mariana ficava muito de cara, não é Coca-Cola, é Coca-Cola. E daí a minha mãe disse, é Coca-Cola. Daí, tipo, tinha tudo assim. E a minha mãe tem cada história da minha mãe falando português que é muito engraçado, porque ela não conseguia, ela falava bem português, ela se comunicava, e ela ficava de cara porque as pessoas simplesmente não queriam entender. Então ela ia, por exemplo, no de gasolina, e dela dizia, eu quero 10 reais de gasolina. E daí, 3? 10 reais de gasolina. 10 reais? E daí ela falava, 11, eu quero 11 reais. Porque ninguém entendia que ela queria 10 reais de gasolina. E ela ficava de cara com essas coisas, assim. Disso ali, mas tem um monte de história. Mas eu realmente comecei a falar português, acho que, tipo, realmente me soltar depois de 1 ano e meio lá. Porque como eu era muito tímida, eu chegava na escola e daí quando eu tinha um professor de matemática que era de matemática? Não, era um professor de biologia ou ciências, que ele falava espanhol, ele era argentino. Ele me ajudou um monte, e o restante dos professores, eu chegava, quando eu não entendia, eu ia até a mesa do professor com a folhinha e dizia assim, para mostrar o que eu não tinha entendido, e eles tentavam me explicar de algum jeito. Então, o Expresso 25, que é esse grupo, esse coral que meu pai estava regendo, que ele rege até era o Clube 25 de Julho, que hoje é um Centro Cultural 25 de Julho. Foi ali, eu fazia dança, onde eu realmente
realmente conseguia me soltar, porque ninguém sabe, complicado assim no início. Meus irmãos sofreram muito bullying também no início e tal, mas depois a gente foi, eu tinha esse negócio, eu sempre tive esse negócio com o idioma, de que eu, assim como eu não queria perder o espanhol, eu não queria falar o português mais ou menos. Se eu fosse, eu queria falar perfeito. E daí eu treinava muito. E junto com a Betina me ajudava a treinar muito. E daí eu ficava horas. Ela ficava me ajudando. Verde. Para mim era muito difícil dizer verde. Eu dizia verde. E ela me dizia, não é verde, é verde. E eu dizia, tá, como é que é verde? Daí eu, verde. Horas e horas e horas e horas. Ginásio, né? Eu falava ginásio. E, tipo, no colégio muitas pessoas ficavam rindo de mim, mas a Betina não ria de mim. Então, esses pequenos detalhes, assim, que depois, para chegar na Europa, pro inglês, já como que tu perde um pouco essa vergonha, né? Tu diz assim, vai assim mesmo. Santa Betina, hein? Santa Betina. Então você também seguiu vamos dizer, a carreira dos seus pais assim, também da música, como que foi a música na sua vida? Não sei se você já começou no Uruguai com a música, mas como foi essa parte da música sua no Uruguai e no Brasil? Os pais, eles sempre cantaram, sempre são regentes, os dois professores. E no Uruguai eles tinham um grupo vocal que se chamava Sweet Montana. E eles sempre ensaiavam em casa. E a minha mãe me disse que eu e meu irmão, ele tem 1 ano e meio, quer dizer, quase 2 anos a mais do que eu. A minha irmã era mais novinha, né? Então parece que nós dois pedimos para minha mãe para cantar. A gente queria cantar também, que nem eles. E daí ela fez a Suite Montevideo de Ninhos, né, de criança. E a gente começou a cantar ali. A gente saía toda sexta-feira em casa. E era sensacional. Era, tipo, o melhor dia da semana. Não por ser sexta-feira, mas era porque tinha o coral. E a gente levou isso pro Brasil, com certeza. Eu comecei a cantar no Coral Juvenil do 25 de julho, desse lugar onde tinha o Expresso. Daí depois eu continuei, a minha mãe fez um coro infanto-juvenil ali, eu comecei a cantar com ela, depois ela fez um coro feminino também, continuei cantando com ela. Só que eu meio que queria a linha musical, eu queria fazer outra coisa, só que eu não sabia o que. Algumas vezes eu pensava que eu ia me vestir de toda formal para ir trabalhar e trabalhar na usina e tudo mais. Mas a música, no final, eu fui em 2006, eu fui num festival de música de Itajaí. Eu disse, eu não tenho como fugir disso. Não tenho. O festival foi sensacional, é um dos melhores festivais que eu já fui de música. Se vocês não conhecem, eu recomendo o Festival de Música de Itajaí, porque é muito massa. Se tu gosta de música, ou se tu gosta de música, ali era música, tu respirava música. Era tipo, de manhã, tu ia para as oficinas, que tinha desde percussão, instrumentos, tinha um monte de coisa. E depois, no fim de semana, quem dava era o meu pai. Então, muita gente. E depois à noite tinha os shows, que ia toda a galera para os shows, e depois tinha. Era maravilhoso. E daí, quando eu voltei, eu vou para música. Daí eu fui para música, fui estudar. Eu estudei na URGS, na Universidade do Rio Grande do Sul. E eu comecei, em 2006, eu já comecei a trabalhar como estagiária da minha mãe. Era de regência, porque antes eu vendia alfajores, vendia bombons, Avon, Natura, tudo, alguma coisinha por aqui e ali, mas de fato na música comecei em 2006 com a minha mãe, né? Na real, a minha
minha verdade foi trabalhar com ela. Bacana. Seguir os passos da família. Como indo para a parte mais agora, um pouco antes do intercâmbio, como foi a decisão que você, para quem não sabe, né, você veio já do Brasil para a Irlanda? Então, como eu falei lá no início, eu tinha por mais que eu tenha gostado, eu agradeço demais ter morado lá. Eu tinha morado minha vida no Uruguai e eu disse, eu não vou morar mais de 13 anos no Brasil, porque eu não quero morar mais do que isso, mais do que eu morei no meu país, né? Eu pensava assim, eu não queria. É uma coisa nada a ver, assim. Mas aí eu sempre soube que eu queria vir para a Europa. Eu não sabia para que eu queria vir, eu não sabia para onde eu queria vir. Eu só sabia que eu queria vir para cá e que eu ia acabar lá em algum momento. E eu, em 2010, eu fiz a minha primeira viagem para a Europa, eu vim para a Alemanha com o Expresso 25, né? Eu estava cantando com eles e eles foram fazer uma turnê pela Alemanha. E quando eu botei os pés na Alemanha, eu disse, nossa, eu quero morar aqui. Aqui é, tipo, demais, é sensacional. Era, tipo, muito, muito legal. E ali meio que eu comecei com esse processo, assim, de vir para cá. Realmente, né? Porque em 2006, a minha madrinha, ela já estava morando na Alemanha, ela estava morando em Bonn, e ela tinha me convidado para ir passar um tempo com ela. Só que naquela época, coisas que a gente não sabe explicar direito, eu disse que não. Então foi indo e 2010 para lá. Foi sensacional. Em 2011 a gente retomou, só que aí com o Projeto Pai. E daí eu fui de novo para a Alemanha, de novo maravilhada, foi sensacional. E em 2014 foi a vez, e isso sempre foi no inverno, né? Para mim, Europa era ano de inverno, eu adoro inverno, para mim o frio é... E daí, em 2014, foi a vez de a gente vir para a Espanha, no calor. Era para Tenerife, depois para Barcelona, e, tipo, praia, aquele mar sensacional, quentinho, demais, assim. Então eu disse, nossa, a Espanha é muito legal. E daí, nesse mesmo ano, eu comecei com contato com o Festival Corearte, que é do Carlos Sesca e Christian são uruguaios, eles moram em Barcelona. E eles têm esse festival de coros, né? Que eles fazem o original de Barcelona, o principal, só que eles estavam fazendo, naquela época, eles iam começar a fazer no Brasil e em outros lugares. E em 2015 eles foram para o Brasil, em 2014 mesmo, eles foram para o Brasil fazer um festival em Porto Alegre, toda essa zona dali do sul, e eles me perguntaram se eu podia trabalhar com eles, só que naquele ano eu estava trabalhando, não tinha tempo, não tinha como pedir para solicitar uma semana inteira para trabalhar com eles. E daí, as outras pessoas foram, e no ano seguinte eles voltaram, eles me chamaram de novo, daí eu fui trabalhar com eles. E foi sensacional, foi uma experiência maravilhosa trabalhar com eles, o festival foi muito massa, e daí eu disse, foi também que eu soube que eu queria também trabalhar na parte de festivais, de produção, não somente regendo, não somente como professora, que eu amo, que é a minha vida, mas como trabalhar com festivais, com produção, com essas coisas é muito também. E daí surgiu a oportunidade de um dos grupos que eu também acompanhava alguns grupos com percussão, tocando percussão, e um desses grupos
ia para a Europa em 2016. E daí eles me chamaram para ir com eles, e daí eles iam para um desses festivais, né, do Corearte. E esse festival do Corearte me disse, se tu vier, a gente te contrata também. E daí, tipo, tudo se encaixando, e daí eu disse, esse é o meu momento. Eu vou embora, eu vou fazer as malas, porque daí já fechava tudo, né? Tipo, não tinha que pagar passagem, ganhava cachê e tudo mais. E daí foram se encaminhando, fevereiro tudo ok, e em março meio que rolou coisa. Eu já minha cabeça já tava toda aqui já na Europa. E em março eu ia dar o aviso prévio para os trabalhos e tudo mais. E daí aconteceu de que o grupo esse deu um pé para trás e disse, não vamos ir. Por diferentes histórias e tudo mais. Só que a galera do festival, do Corearte, eles me falaram que eles, de qualquer jeito, que se eu resolvesse vir, que eles, de qualquer jeito, me chamavam para trabalhar com eles. E daí eu disse, pronto, eu tenho uma oportunidade, mas o que eu vou fazer depois, né? Daí eu tinha que pensar também que eu tinha que pagar passagem, e que era um dinheiro que eu estava contando para levar comigo. E daí eu comecei a pesquisar. E eu tive de março até junho para ver o que eu ia fazer realmente. E daí foi quando eu comecei a pesquisar onde é que eu posso trabalhar. Trabalhar, estudar, Dublin. E daí eu disse, tá, mas o que eu vou fazer em Dublin, né? Eu vou estudar cursos de inglês, daí eu comecei a pesquisar, eu soube de pessoas que foram para lá, e daí nisso que foram me inteirando melhor, assim, daí eu disse, tá, beleza, eu vou para Espanha, trabalho com eles uma semana, fico ali durante o verão, em setembro eu vou para Irlanda, fico 8 meses, e volto para Espanha para fazer o meu mestrado. Perfeito, fechou tudo. Porque daí eu posso na Irlanda juntar dinheiro, e daí quando eu juntar dinheiro eu posso ir para Espanha tranquilamente, e daí beleza. E aqui que as coisas não eram tão fáceis, né? Mas enfim, daí eu acabei fazendo tudo isso, né? Eu fui primeiro para Barcelona, e em setembro eu fui para Irlanda, com todas as minhas economias, assim, tentando economizar ao máximo para chegar com aqueles euros benditos para fazer o visto, né, de estudante ali, quando eu chegasse na Irlanda. Foi bem difícil. A gente planeja assim, né? Vai ser igual você falou, né? Planeja, parece que é tão fácil as coisas, mas aí no meio do caminho tem vários obstáculos, né? A gente, puta merda, tem que se rever isso aí, esse caminho, mas sempre no foco no objetivo final, né? Pular esses obstáculos aí pra atingir esse objetivo, mas não é fácil não, viu, galera? A galera que tá ouvindo aí, ó, estão vendo aí a Valentina contando aí, tem outros episódios também, tipo, não é um sonho americano não, né? Isso aí vai vir, vai ser difícil mesmo, mas aí no final sempre vale a pena, né? Então é bacana a Valentina compartilhar isso pra galera, contar mais pra gente aí também, a galera que tá ouvindo nós ficar ciente, né, disso. Muito bom, Valentina. Como você falou que você se planejou, né? Você pesquisou antes de vir pra cá, tudo. Conta mais pra gente como foi a sua chegada aqui em Dublin. Então, como eu falei, eu fiquei 3 meses em Barcelona. O Carlos e o Christian do Corearte me receberam super bem. Eu não tive que pagar aluguel nem nada, e eles me ajudaram muito, muito mesmo. E como eu falei, eu estava com aquele dinheiro super contado, porque eu estava pagando parcelado o curso de inglês lá em Dublin. Bom, meus pais nem contar, né, tudo que eles me ajudaram, meu irmão também, realmente essas coisas, muitas vezes a gente esquece, assim, de todo o apoio que tem na volta, mas
né, foi muito difícil essa coisa assim de ficar 3 meses em Barcelona e não poder gastar e achar que tipo não saber quando é que ia ter uma próxima entrada de dinheiro, né? Era só saída. E daí eu disse, bom, com esse dinheiro, com esses 3.000 euros, eu tenho para morar, sei lá, 6 meses na Irlanda. Só que não, né? Daí eu setembro e daí tinha era o aluguel do quarto, porque eu tinha conseguido nesse pacote 1 mês de hospedagem, né, no pacote da escola de inglês, era 1 mês, e depois eu tinha começado a procurar um lugar, daí eu disse, em 1 mês eu consigo procurar um lugar, né, porque eu tava pesquisando, a galera massa, e não era fácil conseguir, porque daí eles te pediam, era primeiro para começo de conversa, qualquer quartinho tu tinha que dividir com 3 ou 4 pessoas, né, para ser mais relativamente em conta. Algumas vezes, inclusive, eles colocavam para dividir cama com outra pessoa, e isso tudo não baixava dos 300 euros. E eram 300 euros mais 300 euros. Então, somente de partida eram 600 euros. O mínimo, o básico. E tinha que comer. Então, tinha todas essas coisinhas. E tinha o transporte é caro. E daí eu morava, quando eu cheguei, eu morava a 4 da minha escola. Eu morava, era tipo, em Dublin 9, e a minha escola estava no centro. Então eu tinha que ficar 4 quilômetros para ir, 4 quilômetros para voltar todos os dias, porque eu não tinha dinheiro para gastar em ônibus. E isso sem contar a chuva, que algumas vezes estava muito ruim, e daí, tipo, tinha que acabar pegando um ônibus. Ou se estava muito frio. Aí depois, quando veio a época da bicicleta, que eu consegui uma bicicleta, ficou mais fácil. Eram essas não tinha que gastar em transporte e tudo mais, mas no rosto, toda aquela coisa, assim. Não foi nada fácil, assim. Eu dei sorte quando eu cheguei nessa casa. Era uma casa da escola e uma galera do mundo inteiro, assim. Tinha um que era japonês, franceses, italianos, tipo, realmente uma mistura aí. E eu disse, bom, pelo menos eu vou ter eu vou poder aprender mais fácil inglês, até que apareceram os brasileiros e apareceram a galera tudo que fala espanhol, português, e disse, ai, gente, eu preciso aprender inglês. Eu já falava um pouco de inglês, queria aperfeiçoar meu inglês, eu queria conversar. E não dava muito, né? Principalmente na escola de inglês, que é onde para a galera que está nos escutando agora, que quer ir para Dublin, tu chuta uma árvore, caem 20 brasileiros, 40 mexicanos, 30 venezuelanos. Então, se tu fala espanhol ou português, a probabilidade de tu em inglês é baixa, né? Não vai falar inglês, mas tu não precisa necessariamente. Somente se tu for trabalhar em alguma coisa muito... Se tu for procurar trabalho, né? Quando for procurar trabalho, tu vai ter que falar inglês de qualquer jeito, né? Mas aí foi quando eu já no primeiro mês eu já comecei a procurar trabalho e foi muito difícil, porque daí que esperar eu receber o visto, porque antigamente tinha esse negócio de que tu ia às 6 da manhã para fila para conseguir o visto, o horário, né? E depois tinha que marcar. E daí eu não conseguia horário, daí quando eu consegui já ia passar esse mês, né? E eu já ia ter que pagar um negócio. E daí como é que eu ia pagar uma hospedagem se eu tinha que demonstrar que eu tinha aqueles 3.000 euros na minha conta? Foi tudo complicado, assim. E
E daí, tipo, nessa casa que eu morava, conheci uma brasileira que era a que administrava ali, que no final ela me ofereceu uma troca, assim. Eu cuidava da casa, limpava, e não pagava aluguel. E daí foi assim que eu comecei a me virar, né? Não gastava com quase nada e ia a casa e não pagava aluguel. Ia pra escola todas as tardes. E daí, tipo, nesse meio tempo, trabalho eu ali nessa escola mesmo. Me ofereceram para limpar a escola. Todos os dias, 2 horas, 3 horas, uma coisa assim, depois que terminava a aula. E daí eu limpava aqueles 3 andares sozinha. Foi duro, foi bem duro. Eu nunca tinha trabalhado, tirando os alfajores, bombons, Natura, Avon, e a parte da música, que foram mais de 10 anos morando no Brasil com isso, trabalhar com limpeza no início, assim, tipo, toco um pouco, agora eu tô trabalhando com limpeza, é um trabalho super digno e eu sou muito agradecida, tô trabalhando com isso e ao mesmo tempo em Dublin tinha esse negócio do frio, do clima, e eu gosto de frio, mas era como que algumas vezes parecia que eu tinha vontade de ficar na cama o dia inteiro e não fazer nada. E ficar longe. Eu não conhecia ninguém. Tinha um amigo que ele trabalhava tanto que eu quase não conseguia ver ele. E então, esses primeiros. Eu cheguei em setembro de 2016 e até dezembro, ou seja, até na real janeiro de 2017, foi bem difícil. Foram os piores meses que eu passei. Porque eu conheci muita gente ruim nesse meio tempo também. Gente que tentou se aproveitar. Por exemplo, eu confio muito nas pessoas. Algumas vezes eu não deveria, mas gente que pediu dinheiro emprestado, eu emprestei porque parecia que eles estavam precisando. E depois voltou. Eu ter que pedir dinheiro emprestado, uma coisa que eu não queria fazer. Ao mesmo tempo, eu não queria deixar meus pais preocupados, que estavam do outro lado do mundo, né? Porque o que adianta tu preocupar uma pessoa que não tem o que fazer, né? Enfim, nesse tempo todo aí foi passar, foi meu primeiro Natal e a família também, isso foi muito duro. Isso foi realmente foi assim, eu sabia que em janeiro eu ia ver, porque um desses grupos que eu tocava no Brasil, o grupo Coral da Tramontina, eles iam fazer uma turnê pela Itália, e eles me chamaram para ir com eles. Então eu sabia que em janeiro eu ia ver a galera que eu me sentia à vontade, então era a única coisa que estava me sustentando. Eu dizia assim, daqui a pouco é janeiro, daqui a pouco eu vejo eles, daqui a pouco chega lá. Mas eu, tipo, passava pela minha cabeça, eu acho que eu vou voltar pro Brasil, acho que eu vou voltar para lá, acho que eu vou desistir. E ao mesmo tempo, do outro lado, tinha tu chegou até aqui, vai um pouco mais, aguenta que vai. E eu fui aguentando. E daí, quando em janeiro foi quando eu vi meu pai. Dias antes eu já chorava todos os dias sabendo que eu ia ver ele e que eu ia poder passar todo esse, porque a gente ia ficar, eram 2 ou 3 semanas viajando pela Itália e depois uma semana comigo em Dublin. E foi tipo o que me manteve, que me sustentou, assim. E daí, assim, com esse trabalho ali da escola, eu ganhava 400 euros só, mas eu não pagava aluguel. Então, compensava um pouco. E daí foi uma coisa, foi levando foi em abril e tinha uma passagem para o Brasil. E eu fui para o Brasil, fui visitar a minha família, e eu fiquei 1 mês lá. E foi quando eu retomei forças, né, e eu voltei para Dublin, porque eu disse, não, eu preciso sair de lá sabendo que eu fiz alguma coisa e que fez diferença, né?
E eu disse, beleza, eu vou voltar para Dublin. Eu voltei para Dublin, renovei meu visto de estudante para fazer outro curso de inglês. E ali eu voltei com outra cabeça. E quando eu voltei, eu conheci outras pessoas. Na real, um pouquinho antes de ir para o Brasil, eu conheci, chegou uma galera nova em casa, 3 brasileiros, 2 brasileiras e um brasileiro, que foram o que me deu também esse impulso para voltar, né? E quando eu voltei, a gente morou ainda um tempo, só que, beleza, daí eu tive que procurar outro lugar, só que eu continuei em contato com elas, porque elas estudavam na mesma escola que eu tava estudando, né? E nesse momento, o dono da escola me ofereceu um trabalho, para trabalhar como ajudante ao estudante na escola, além do trabalho de limpeza. E daí eu estava trabalhando ali com eles de manhã, e daí de tarde eu estava na escola. Isso foi por um tempo, até que uma dessas minhas amigas me disse se eu não queria trabalhar num pub que elas estiveram trabalhando. Eu disse, vou lá levar meu currículo. Ela disse, diz que eu te recomendei. Eu, ok. Daí eu fui lá, levei meu currículo. Daí o cara, eu cheguei lá para um cara super, super irlandês, assim, com um acento, um sotaque muito fechado. E eu, tipo, com toda a minha cara, fui lá, levei meu currículo, eu disse, eu quero trabalhar aqui. Daí ele me olhou, ficou me analisando. Daí ele disse, teu inglês é bom. Daí ele disse, tu pode ir na sexta? Eu, ok, eu posso. Daí ele disse, ok, eu te espero aqui às 10 horas, não sei o que. Daí eu disse, será que vai ter um treinamento aqui que tem que fazer para um trabalho? Eu tinha que recolher copos pelo bar. Então, eu ia pelo lugar à noite, no meio dos bêbados, das pessoas, e ali foi rolando. Ali foi quando eu comecei a me sentir um pouco mais pessoa, assim, também. Eu ficava cansadíssima, porque eu entrava no trabalho às 10, geralmente, e saía às 7 da manhã. E daí depois, tipo, além de ficar recolhendo, caminhando a noite inteira, eu tinha que limpar todo o bar, né? Não limpar no sentido de varrer nem nada, mas tinha que recolher tudo, limpar toda a parte ali do balcão e tudo mais, que era enorme o lugar. Mas enfim, ali foi toda uma experiência, assim, porque, tipo, no início, nessa época, eu não estava recebendo quase dinheiro, e do bar eu ainda não tinha recebido, e eu precisava comprar um uniforme. E ali a Pennies que salvou, né? A Pennies que salvava muito, só que o sapato da nunca foi bom. Então eu tive que usar uma bota que eu tinha minha, preta, por muito tempo. Sorte que a bota era super confortável, mas tipo, eu não queria usar para trabalhar, mas eu tinha que usar porque não tinha outra coisa. E essas pequenas coisas assim, tipo, a Penny salva muitas vezes, porque é aquela coisa que é super barato, né? E daí, tipo, aos pouquinhos isso pode, né? Aos pouquinhos foi bastante, porque a primeira vez que eu comprei alguma coisa pra mim, acho que foi em setembro de 2017, recém. Mas enfim. Nossa, que história, hein? Eu falo pra galera, a galera que quer vir morar fora, vocês estão ouvindo aí, galera, a Vale contando, né? Contando mais pra gente a história dela. Bastante desafios pela frente, né? Aí você pensa que vai melhorar, vem mais outro desafio, né? Você tem que ser forte aí para continuar em frente, né? Eu falo pra galera, você quer moleza, mastiga água, né? Porque não é fácil não, deixar a família, morar com pessoas que você nunca viu na vida, né? Ela falou trabalhando, né, limpando, era 3 andares e tal, é complicado, né? Então, assim, você tem que vir bastante com a cabeça aberta e ser resiliente, né, nesse aspecto para continuar em frente, senão a galera desiste mesmo, né? E dá vontade de desistir mesmo. Mas é aquela coisa, assim, tipo, tem que pensar no projetar, o que eu quero, o que eu tô procurando. Que
Se tu pensa no momento que tu tá vivendo a desgraça, tu vai dizer assim, não, eu quero voltar a ser criança, eu quero voltar pro Cafofu, pros meus pais, para aquela coisa confortável que eu não preciso pensar, que não tenho que ter responsabilidade, que dá vontade, dá muita vontade, várias vezes. E porque mesmo quando tu tem uma estabilidade, pode vir assim um ventinho, te estabiliza e tu diz assim, ai, por que eu inventei isso? Né? E isso não somente na Irlanda, né? Em qualquer lugar. Exatamente. Então fica a dica aí, galera, né? Quer vir para fora, sair do país de vocês de origem, já vem com a cabeça aberta mesmo, e que não vai ser fácil. É simples, eu acho, né? Mas não fácil, né? Então, é muito bom aí. Olha, você compartilhar aí sua história aqui. Que história, né, Pedrão? Caramba, bastante coisa, hein? É forte, hein? Você é forte, hein? É o que a gente ouve o pessoal falando, né? Que o pessoal que a gente também já passou é aquilo, né? Muitas vezes você vem sozinho e, exemplo, no caso da Valentina, ela encontrou pessoas que não fizeram o intercâmbio dela ficar mais difícil, né? O intercâmbio já é difícil e encontrou pessoas que fez o intercâmbio ficar mais difícil ainda. Então a vontade de desistir de ir embora é muito grande. A maioria da galera que a gente conversa aqui, a gente fala, o primeiro ano sempre tem aquele pensamento de falar, o que eu tô fazendo aqui, por que eu deixei meu país, vou voltar. Mas aí com algumas coisas, você fazendo as amizades certas aqui, né? Que você começa a querer ficar, a querer ter vontade de ficar, porque aqui a vida muda muito rápido, né? Uma notícia que você recebe aqui, ou você vai querer ir embora, ou essa notícia vai fazer você ficar aqui por mais tempo. Então às vezes são pequenos detalhes, às vezes você tá no momento certo, na hora certa, fazer a amizade certa, que faz com que você queira ficar, né? Aí depois que passa essas turbulências aí que acaba ficando mais de boa, né? Entre aspas, de boa. Mas é uma história muito bacana. E você então parou aí na sua cronologia mais ou menos em 2017. Aí você... Sim. Aí depois de 2017, como que ficou? Aí você já estava no seu segundo curso de inglês já, 2017? Então, em 2017, daí eu também consegui outro trabalho como faxineira também em uma universidade. Assim, tem esse trabalho aqui e tal, pagam bem e é à noite, então daí eu disse, perfeito, eu posso encaixar. Eu deixei o outro trabalho lá de limpar a escola à noite, né? Eu continuava trabalhando de manhã, continuava no bar nos finais de semana à noite, e eu estava também nessa universidade, eu limpava da Sé. E daí foi nesse meio tempo, lembra que eu tinha, que me chamaram pro bar, que não sei o que foram as que me ajudaram a ficar ali. Foi graças a elas que eu acabei, e graças a esse brasileiro, eu resolvi que eu tinha que ficar mais um tempo na Irlanda. Esse brasileiro continua do meu lado até agora, né? Então foi uma boa opção. Mas, enfim, nesse momento eu consegui esse trabalho que me deu mais estabilidade, porque isso é outra coisa, que tipo, qualquer trabalho é um trabalho digno e é um trabalho que que é valorizado, né, geralmente. Então, esse trabalho limpando numa universidade, eles pagavam muito bem a hora, e eu trabalhava 20 horas semanais, e com esse dinheiro, tipo, e eles pagavam a cada 2 semanas. Então isso me dava uma tranquilidade de saber que eu ia ter esse dinheiro aí. E não somente o dinheiro que o bar algumas vezes chamava sexta, sábado, domingo, outras vezes chamava quinta, sexta e sábado, outras vezes só sexta e sábado, algumas vezes só chamava na sexta. Então tinha uma coisa assim meio que não sabia se ia trabalhar, né? Teve uma época antes de conseguir esse trabalho né, na universidade,
que eu estava trabalhando no bar, e eu estava trabalhando na aula de manhã, e eu não estava conseguindo receber nenhum dos dois, porque para abrir a conta do banco, precisa de um monte de coisas, isso é outra coisa, né? E eu não estava conseguindo abrir a conta no banco. Então, como eu não estava conseguindo abrir a conta no banco, eu não estava conseguindo receber. E isso que eu não estava conseguindo receber, eles não queriam me pagar em dinheiro. Então, eu estive ali quase 2 meses sem receber. Né? Até que eu disse, pelo amor de Deus, eu preciso receber, porque eu preciso comer. E daí, tipo, esses 2 meses ali, eu sobrevivi com o dinheiro que eu encontrava no bar. Tinha muita gente bêbada. Muita gente bêbada. E é uma daquelas coisas, bar, todo mundo, as luzes bem a gente. Então, tipo, e na Irlanda sempre sai, era tipo, algumas vezes tu achava, nas piores noites, por assim dizer, tu achava 30 euros. Eu tinha uma amiga que, numa noite, ela achou 200 euros. Nossa. Diz no chão. E é aquela coisa assim, tipo, né, tu sabe que se tu vê de onde sai esse dinheiro, tu devolve. Mas se tá no chão, é dinheiro de ninguém. Porque, tipo, ninguém sai dizendo assim, eu perdi 50 euros. É porque eles nem veem que perde dinheiro. E ali não somente dinheiro, tipo, perfume, maquiagem, joias, um monte de coisas, tipo, perdidos por ali. E todas as coisas que eram de mais valor a gente deixava por um tempo para virem reclamar, só que ninguém vai reclamar, porque ninguém lembra onde perdeu. Então, enfim, isso é uma das coisas antes de 2017 ainda. Eu fiquei trabalhando no bar até final do ano. Só que daí eu já estava trabalhando nesse outro lugar. E daí, bom, conheci o João ali. E depois de um tempo a gente já foi morar junto. E quando a gente foi morar juntos, eu conheci a galera que estava morando com ele antes. Um menino se mudou. E daí eles estavam trabalhando no Starbucks. E nisso, numa coisa leva a outra, uma oportunidade para trabalhar no Starbucks. E daí eu levei meu currículo lá, e me chamaram, comecei a trabalhar lá. Muito massa trabalhar no Starbucks. E era, tipo, do lado de casa. E, tipo, comecei a trabalhar ali. E já, tipo, comecei primeiro somente como barista, daí depois já me ofereceram para trabalhar como supervisora. E tipo, foi crescendo uma coisa da outra. Só que aí já estava na minha terceira renovação de inglês. E não ia poder renovar mais. E aí foi quando começou essa questão de, tipo, depois da terceira renovação, tu não pode mais renovar no inglês. E eu já estava no último nível de inglês, eu estava no C1. E daí, tipo, não tinha mais o que fazer. Ou eu fazia uma universidade, só que não chamava atenção, e era, tipo, tudo super caro. Eu disse, bom, esse é o momento de eu retomar meu plano inicial, de ir para a Espanha. Então, foi ali que eu comecei a pensar nisso. Eu coloquei isso, bom, né, eu comentei isso com o João, ele disse que estava dentro, topou, e daí a gente resolveu vir para a Espanha. Que também foi uma loucura, porque isso foi em 2018, e daí, tipo, ter que colocar 2 anos da tua vida em 2 malas não é muito fácil. Eu tive sorte de que que a minha tia tinha ido morar em Dublin. E nisso que ela tinha ido morar lá, ela também estava fazendo vida por lá e tal, então eu consegui deixar alguma coisa com ela. Eu não precisei me preocupar tanto com algumas coisas, porque eu sabia que eu podia contar com ela. E também tinha uma rede de amizades que estavam ali, sabe? Tipo, o Pedro ficou com um monte de coisas nossas ali na casa deles por um tempo. Então, tipo, já depois de um tempo morando em um lugar, tu acaba tendo os contatos que te dão um pouquinho mais de tranquilidade de saber que tu vai deixar, mas também tu não tá deixando, né? Mas começar tudo de novo, do zero, não é fácil. Não é fácil.
E mesmo tu chegando num lugar onde tu sabe o idioma, que tu já sabe que, tipo, que... Porque quando tu chega na Irlanda, tu diz, ok, eu não preciso me preocupar tanto se eu não consigo um trabalho perfeito agora, porque eu sei que eu não falo o inglês perfeito, então eu sei que eu vou começar de uma coisa mais baixa, mas quando tu já chega falando o idioma, tu não tem essa, tu já diz assim, isso não é uma barreira, né? Então, de qualquer jeito, quando tu chega em qualquer lugar, tu é imigrante, tu é estrangeiro, tu é uma pessoa que, independentemente se tu era o craque dos craques de sei lá o que no Brasil ou onde seja, tu vai ser imigrante. Então, tu não vai ser nada. Porque, tipo, na Irlanda eu cheguei a trabalhar na escola de música e eu disse, bom, pelo menos também eu tenho o currículo de que eu dava aula de música em inglês. Ok, né? Na Espanha eu posso voltar para música realmente e tal. Aqui a vantagem que tem é que quase ninguém inglês, né? Então qualquer lugar que tu diga que tu tem inglês, eles já te valorizam de outro jeito. Só que tu continua concorrendo com a galera que é da Espanha, né? Ou que é europeu. Que nem na Irlanda, sempre vai ser primeiro irlandês, depois o resto da Europa e por último o resto, né? Eu não sei se foi mais ou menos assim que aconteceu com vocês, pelo que eu estive escutando a galera contando também, tipo, não foi nada fácil para ninguém, é muito fácil na real. Eu nunca ouvi alguém que mudou, por exemplo, aqui para a Europa, né? E falou assim, nossa, foi fácil demais. Eu saí do Brasil, do Uruguai, onde seja, né? E falou assim, tipo, cheguei na Europa, foi tranquilo, vixe, foi babinha, já consegui trampo rápido, morei numa mansão, aquecedor, né? Sauna, academia. Eu nunca, eu nunca ouvi, né? Não tem, né? É Mas, difícil, bem difícil de ouvir. mas tem muita gente que vende, né? Tipo, esse sonho, né? Tipo, mentiroso, né? Pra galera, né? Então tem que Sim. tomar muito galera que tá ouvindo a gente aí, ó, tipo, esse quer vir morar fora do Brasil, né? Do Uruguai, por exemplo. Não é fácil. Não é fácil. Você acompanhar ver os outros episódios aí, a experiência da galera aqui é papo reto mesmo. Não é fácil, é difícil, mas não é impossível. Então, e vale muito a pena, né? Vale muito a pena passar por tudo isso. Vale muito a pena, vale muito a pena. É bastante experiência, né? Você ganha casca, né? Então, vale muito a pena. Mesmo passando isso, vale muito a pena. A gente até recomenda para todo mundo que tem esse sonho vir mesmo. Vai passar por isso? Vai, mas vale a pena? Vale muito a pena. Mas não é fácil. Aí eu já deixo o meu contato. Se vocês estiverem vindo para esses lados daqui e quiserem conversar e quiserem tipo, ter uma pessoa de ajuda, tanto na Espanha, quanto na Irlanda, quanto onde seja, podem, sério mesmo, podem entrar em contato comigo, que eu sei que não é fácil chegar aqui sem ninguém. E, tipo, ter uma pessoa que pode entender essas coisas é muito importante. Tipo, eu sempre deixo aberto para qualquer pessoa, realmente, que queira, que esteja pensando nessa ideia, só para trocar uma ideia e tipo, porque muitas vezes é isso, né? As pessoas acham que é muito fácil, né? E não é fácil. E por exemplo, esse negócio assim, que tu comentou ali, que eu me lembrei de, tipo, dos chuveiros, né? De que na Irlanda, geralmente, tem que ligar o coisinho para aquecer a água por meia hora para poder tomar um banho de menos de 5 minutos. O famoso boiler, né? Horrível. Horrível. Tá lavando horrível mesmo. Mulheres, né? Lavando o cabelo lá. Aí nem tem, tá no meio de lavar. Puta, ela começa a ficar gelada. Meu Deus, que desespero. E tá -3. Horrível. Ai.
Horrível. Com sorte, aqui na Espanha, os chuveiros são quase todos são elétricos ou são a gás. Então, tipo, não tem esse negócio aí de ter que ficar aquecendo e ter que esperar a água ficar quente e não sei o quê. E eu disse, depois disso, eu nunca mais, não vou dizer nunca porque nunca se sabe, mas eu espero nunca mais ter que voltar para essa situação de ter que ficar esperando a água ficar quente. Porque é horrível. É uma das piores coisas. É verdade mesmo. É verdade mesmo. E você então aqui você foi como você chegou na Espanha, você tá desde 2000 e Eu tô desde 2019. 2019. Fevereiro. O sotaque é normal? Tipo, normal assim, em relação do Uruguai, por exemplo, é totalmente diferente, sei lá. Olha, tem muita coisa. Aqui em Madrid, quando algumas vezes eu tô caminhando por alguma rua, assim, e parece que eu tô em Montevidéu. Tem muita coisa que me lembra muito motivos diferentes. Geralmente a galera te recebe muito bem, só que algumas vezes parece que estão falando grosso, assim, que estão sendo grossos contigo, mas é o jeito deles. Eu ainda não me acostumei com algumas coisas, mas, tipo, porque se tu conhece a galera mais do sul, a galera é mais, tipo, já chega te abraçando, já chega te acolhe, assim, né? E a galera, quanto mais para cima, mais frias, né? Mas de qualquer jeito, todo mundo muito bem, muito agradável. No geral, isso eu não tive muito problema, não. Mas não foi fácil conseguir, porque aqui, quando a gente chegou, a gente estava com um estudante. Então é um pouco pior do que na Irlanda, porque na Irlanda, quando tu é estudante, eles te contratam por 20 horas, legalmente, mas geralmente dá aquele jeitinho e tu pode trabalhar um pouco mais, né? Mas aqui eles são muito chatos porque eles te pedem um permisso de trabalho, né? Um permisso de trabalho, eles falam, né? Uma licença para trabalhar como estudante. Então pode trabalhar 20 horas e, tipo, uma coisa que eu fiquei bastante chateada, assim, é que tem uma escola que ensina Espanha, que era onde o João foi estudar, que eles te vendem essa imagem de que, não, vem para Espanha, que aqui é que nem a Irlanda. Tu chega aqui, tu faz os documentos e tu consegue trabalho rapidinho. Só que não é assim. Tipo, tu pode vir para Espanha, sim, só que geralmente visto antes, e quando tu chega, tu só pode trabalhar dentro do que tu tá estudando, né? E do empresário te oferecendo um trabalho, tem todo uma, não é fácil, é possível, mas não é fácil. Então, tipo, foi bem complicado no início, só que a diferença desse começar do zero era que eu não estava sozinha. Então, isso já fez uma diferença absurda, porque eu tinha em quem me apoiar, né? Emocionalmente, que é o que faz, no final das contas, a parte emocional, que é o que mais mexe, né? O que mais influencia. Mas quando a gente chegou aqui em Madrid, eu já tinha amigos, eles nos receberam na casa deles, e já isso nos ajudou um pouquinho. A galera do Corearte em Barcelona também nos ajudou um monte, de qualquer jeito estavam sempre ali apoiando, e as nossas famílias, né, sempre. E, enfim, daí, tipo, aqui o sistema de trabalho, tentar entender o que eu poderia trabalhar, o que eu não poderia trabalhar. E o primeiro lugar que eu fui procurar foi Starbucks, porque eu tinha trabalhado ali, eu saí e a minha chefe tinha me dado uma carta de recomendação. Ela disse, olha, com isso tu consegue trabalhar em qualquer Starbucks. Eu, beleza. Eu fui lá, só que daí, como eu tava seguindo o teu próximo visto, tu me procura. Eu, ok. Só que, né, nisso foi uma coisa levando a outra, no final não fui, né.
Mas aí comecei trabalhando como captadora de clientes na rua, fui nessas nas ONGs, essas que vai tentando arrecadar clientes na rua. Fui procurando em cada lugar, me cadastrei em sites para dar aulas online, para dar aulas de canto, para dar aulas diferentes tipos de aula, de espanhol para estrangeiro, inclusive. Me cadastrei em várias páginas, em vários sites para fazer enquete, que tu ganhava, tipo, centavos por cada enquete que tu respondia e tal. Fiz um monte, e essas coisinhas assim, né? Vai jogando aqui, jogando lá para ver se aparece alguma coisa. E aí comecei a trabalhar numa clínica médica estética. E ali eu comecei a trabalhar, primeiro captando pessoas na rua, e daí depois eles me ofereceram a oportunidade de começar a trabalhar como técnico de laser. Tinha visto no Facebook, Clube do Uruguai, em Madrid. E daí, tipo, eu tentei entrar em contato, mandei uma mensagem dizendo assim, eu sou uruguaia, eu sou regente, blá blá blá. Falei que eu tinha a proposta de fazer um coral, porque eu vi que eles não tinham e tudo mais. E daí o cara me respondeu dizendo assim, posso te ligar? Eu, sim, pode. Ele me ligou e disse assim, olha só, eu sou o Daniel Benavides. E daí, tipo, eu disse, e eu fiquei pensando assim, eu já vi esse nome. Tem um programa de rádio que ele disse, tu é o da rádio? E daí ele disse, sim. Eu disse, tu é de Ceder Capô da Tortuga? Ele, sim, isso mesmo. Daí eu disse, mas tu também é do Clube Uruguai? Ele disse, sim, então, não sei o que. Explicou por cima o que era. Ele disse assim, no próximo sábado tu pode ir nos estúdios lá e a gente conversa melhor. Deu, beleza. Daí todo o programa sai no sábado, né, do CT Capô da Tortuga, e daí ele me chamou para ir um pouquinho antes pra gente conversar. E daí quando eu cheguei lá, ele já, tipo, super direto, disse assim, porque sim, ele já me apresentou, disse, não, é a regente, e pro coral, e tudo mais, não sei o quê. Mas a gente sempre está procurando colaboradores para trabalhar aqui e tudo mais, não sei o quê. E daí uma coisa foi levando a outra. E disse, não, vamos agora que está começando o programa, tu já entra aí, eu já te apresento. Eita. Daí eu fiquei tipo assim, me apresenta aonde? E daí ao mesmo tempo eu mandando mensagem pro João dizendo assim, eu não sei, ele tá falando que vai me apresentar. E tipo, eu super nervosa, assim, eu entrei ali, tipo, tá, né, começou um negócio, porque, tipo, sai em sintonia e tal, então tem câmeras e tudo mais. E daí, tipo, quando ele foi me apresentar, ele já disse, essa aqui é a nossa Tina, blá, 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 e eu fiquei, tipo, super vermelha, super, tipo, não sabia, tava super feliz, mas ao mesmo tempo morrendo de vergonha, porque, tipo, que isso ia acontecer. E daí, tipo, depois ele me ofereceu, ele disse assim, tem um espaço para falar sobre coral, né, uma coisa bem breve, e tudo mais. Ele me deu, e daí eu como as coisas, levava 2, 3 músicas para escutar e tudo mais, e daí tipo, esses 10, 15 minutos foram se passando para 20 minutos, e daí, depois de 20 minutos se passou para meia hora, aí depois de meia hora passaram para 40 minutos, e agora eu tenho um programa de 1 hora, né, que se chama La Música que me mueve. Daí é de música coral, grupos vocais e tudo mais. E só que nesse meio... É isso? É isso, na tradução é isso. A música que me move. E nesse meio tempo, tipo, pra mim, tipo, entrar ali, isso foi em setembro de 2019. Ali foi, tipo, voltei para as minhas raízes, né? Uruguai, da Argentina, me acolheram. O Tata, que é esse que eu tava falando, o Daniel, me acolheu
tipo, me chamou pro grupo, assim, e ele disse assim, tu pode vir um sábados que tu quiser para participar, se não vier não tem problema, e tudo mais. Só que, tipo, eu tava gostando tanto de poder realmente fazer parte de alguma coisa, e, tipo, era um ambiente muito massa, assim, era muito descontraído, era divertido, e que eu tava indo todos os sábados. Só que eu ia todos os sábados, eu chegava lá às 5 da tarde, e eu ia embora às 9, que era o horário do programa. Só que esse programa foi crescendo e tudo mais, e quando já tipo, cresceu depois da quarentena, né, em 2020, depois da quarentena em junho, ele me disse, e se a gente fizer um programa de música brasileira? E daí ele disse, daí fazemos juntos. Eu, ok, vamos conversar sobre isso. E daí a gente começou a pensar, e ele disse assim, eu pensei no nome. O nome vai ser Canta, Canta Minha Gente. E eu perfeito. Daí começou isso, a mesma coisa. 20 minutinhos, e a gente foi introduzindo, levando músicas brasileiras, apresentando artistas, blá, blá, blá. Falando um pouco sobre a história da música do Brasil, dentro de tudo isso. E daí foi crescendo, e daí minutos se passou para 1 hora. E então agora, atualmente, a gente tem essa programação das 3 da tarde até as 8 da noite, faz esse espaço. Daí depois tem Seter Capô da Tortuga, que é o programa original, e tem vários, ali dentro tem várias programações, tem uma que é de basquete, que fala sobre basquete, tem horóscopo, tem outro que fala, que é mais de literatura, poesia, tem outro que só fala bobagem, tem um monte de coisas dentro de toda a programação que faz que seja muito massa. E ali a rádio é muito legal mesmo. Então estamos falando com uma famosa aqui, então. Bem longe disso, né? Bem longe. Direto da Espanha. Direto da Espanha. Eu tava ouvindo o seu programa um dia, então você tava falando que ela passa em vários lugares lá sul-americanos, né? Ele passa para várias outras rádios, é isso que eu entendi? Sim, a gente está aqui em Madrid, na 87.9 de Madrid, uma sintonia, só que a gente está também em Málaga, Barcelona, Vigo, Corunha, a gente está também na Argentina, em 3 sintonias na Argentina, a gente está no Uruguai, em Montevidéu, a gente está na Austrália também, e no Brasil, para ver se consegue fazer essa ponte aí. Mas sim, a gente está saindo, e tipo, tem algumas rádios que são sintonias que saem no mundo inteiro, então hoje em dia a tecnologia é fantástica, né? Sem dúvida. Uau, que história, hein? Que história, Que história, hein? História de vida, Valentina. Da música pra música, né? Pois é. A música é o seu propósito, né? Pela que você contou aí, você é apaixonado por música, mas isso é bacana. É muito bom. Acho que a gente tá chegando no final, né, Pedrão? É isso aí. A gente vai para aquele nosso quadro, né? Que é o Mitos e Verdades. O pessoal sempre fica curioso para saber qual era o mito e qual era a verdade. Então, Valentina, o nosso quadro Mitos e Verdades é aquele quadro que você conta mais pra gente um mito e uma verdade antes de você vir. Mas como você veio do Uruguai pro Brasil, vamos ver se o que a gente pode mudar. Então me fala, eu tinha te perguntado no começo o que você tinha noção do Brasil, e que você falou que só tinha noção por música, né? Então, vamos pôr aí, antes de você vir, quando você estava no Uruguai, antes de você vir pro Brasil, quando você sabia as coisas do Brasil,
provavelmente você deve ter pesquisado alguma outra coisa a mais, né? Então me conta aí o que, que era um mito e uma verdade quando você chegou no Brasil e depois um mito e uma verdade quando você chegou aqui na Europa. Então, cheguei no Brasil, sinceramente, assim, não, eu não pesquisei muito quando eu fui para lá, porque, assim, tipo, para mim, a mais em relação, assim, mitos e verdades do Brasil, meus amigos tinham do Brasil, do que a minha própria, porque eu não tive esse tempo de pensar no que iria ser, porque, tipo, os meus pais me falaram assim, porque quando a gente for para lá, a gente vai ter uma casa piscina, né, vai ter espaço para os cachorros e tudo mais. Então, tipo, eu pensava nisso, mas ao mesmo tempo eu não pensava em nada porque eu queria ficar no Brasil. Não sei se dá para entender um pouco ali, né? Mas em relação à Europa, uma verdade é a questão do que a Stephanie, né, que foi do último episódio, falou, que é a questão da segurança, né? Isso, segurança é uma coisa que é verdade. Tipo, tu pode ficar tranquila de caminhar na rua aqui em qualquer hora do dia com o teu celular. Os caras passavam correndo e levavam o celular, né? Aqui também vai no metrô com a bolsa aberta, alguém pode meter a mão, levar, isso sim. Mas não existe a violência sabe, tipo, no Brasil, era aquela coisa assim, de tu saía com, tipo, sempre, quando tava saindo pra rua, te perguntavam, tu tá com uns 10 reais pro ladrão, né? E é horrível, né? Mas, tipo, daí, porque se tu não tivesse dinheiro, né, alguém poderia querer fazer outra coisa, te machucar, né? Então, e outra coisa, tipo, pra mulher, questão de segurança aqui, tipo, ainda tem muita violência, mas eu não me sinto insegura de sair caminhando na rua sozinha, né? Isso eu acho que é uma das coisas mais importantes. Eu não trocaria essa segurança por nada, assim. Eu acho que isso foi uma das coisas que me afastou do Brasil, né? Tipo, me sentir tranquila caminhando na rua, né? De não estar o tempo inteiro olhando para trás e ver se tem alguém me seguindo ou se tem alguém vindo me roubar, né? Isso é uma coisa que eu considero que seja uma verdade. E de mito, de mito tem um monte sobre, tipo, principalmente essa questão de que tu acha que se tu mora na Europa, tu é rico, né? Tem aquela coisa de que, não, mas se você tá morando na Europa, deve estar cheio de dinheiro, né? Olha só, tá sempre viajando. Ai, olha só, tenho das melhores coisas, mas, tipo, isso é um mito, tá? A galera não é rica aqui. A galera só tem mais possibilidades porque tu pode comprar passagens por um preço muito baixo para tu poder viajar por vários lugares aqui. Isso que não existe na América Latina, que é o Mercosul, que simplesmente deveria ser uma coisa parecida com a comunidade europeia, né, que tem facilidade. Então, aqui tu pode viajar mais facilmente, mas tu tem que trabalhar muito para conseguir dinheiro e conseguir juntar dinheiro e te manter, né? Aqui as coisas são um pouco mais baratas na Espanha, mas o aluguel é muito caro, sair para comer é muito caro. Mas sim, aqui na Espanha, tipo, tu sai porque a gente foi num bar e pediu uma cerveja, né? E quando a gente foi pagar, eu disse, bom, deve ser, tipo, sei lá, em torno de 10 euros. Assim, a gente foi pagar, ele era 3 euros. 3 euros. Eu fiquei, como assim 3 euros? A gente tomou cada uma cerveja e, tipo, petisco e não sei o quê. E daí, tipo, aí ele ficou assim, tipo, né? As coisas são assim baratas realmente, mas claro, tu ganhar corte também é isso, né? Mas enfim, acho que é isso, pra galera tirar da cabeça de que tu simplesmente por morar na Europa tu é rico. Não. Isso aí, galera. Não baseie nossas vidas pelas nossas fotos do Instagram. Tem no Instagram e tem do Facebook. Né?
A nossa vida não é baseada nas nossas redes sociais. Nas redes sociais a gente só mostra o que a gente quer que a galera vê, né? Mas no final, no fundo mesmo, às vezes é contando moeda, não é tão fácil assim não. Exatamente. Muito bom, Valentina. Valentina, a gente tá chegando no final do nosso podcast, infelizmente, né? Porque, nossa, que história aí você tem compartilhado com a gente, com a galera que tá ouvindo a gente. Agora a gente tem uma última pergunta para você, a gente faz para todos os convidados, né, que participam do Contar Mais Podcast. A gente quer um conselho seu, né? A gente pede para os convidados que participam um conselho para aquelas pessoas que têm esse sonho, esse objetivo de morar fora do país deles de origem. Qual o conselho, dica, tudo que você vivenciou, contou aqui no Contar Mais Podcast para a gente, para a galera, juntando tudo isso, qual conselhos você daria para uma pessoa que tem esse sonho de morar na Europa? Eu acho que o primeiro é colocar na cabeça de que é possível, mas que vai ser duro. Não vai ser igual para todo mundo, né? Mas que, assim como existe muita gente ruim, existe muita gente boa. Então, se apoiar nessas pessoas que tu enxerga que são boas. Juntar, se tu estiver no Brasil, juntar o máximo de dinheiro possível para poder ter uma reserva, né? E não simplesmente planejar no sentido de economicamente, mas planejar o que tu quer fazer, né? Para onde tu quer ir? Por que tu tá saindo do Brasil? Essa é uma das coisas mais importantes de colocar, assim, mesmo tu não sabendo exatamente todos os detalhes, de ter uma visão, assim, tu quer sair do Brasil por causa da segurança? Ok. Tu quer sair do Brasil porque não tá dando para viver lá? Uma coisa que sabe, tipo, que eu conversava muito com algumas pessoas, era de que me falavam assim, eu tô passando mal aqui no Brasil. E entre passar mal aqui no Brasil e passar mal na Europa, eu prefiro passar mal na Europa. Né? Elas não são fáceis, mas são possíveis. E é isso, se jogar se jogar, porque se tu não fizer agora, mas continua sendo possível. Mas faz. Se a gente não faz, a gente só vai vivendo essa ideia de querer fazer. Mas muito obrigada. Eu ia agradecer por esse momento, por essas... Eu falei que eu falava horas, né? Que vocês me cortarem se eu falava muito. Mas muito obrigada pelo convite, realmente. Eu acho que esse canal que vocês estão fazendo é muito importante. Como eu já comentei antes, eu acho que é muito importante se sentir identificado com alguém, né? E escutar essas entrevistas que vocês fazem, escutar essas histórias, como que te preenchem um pouquinho mais, né? Porque te fazem não te sentir sozinho, porque algumas vezes tu acha assim, será que só isso acontece só comigo? Será que só eu que... E, tipo, escutar essas conversas ajuda muito, não somente essas pessoas que continuam passando por isso. Então, parabéns. Realmente, esse espaço está muito legal. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado mesmo aí pelas palavras. Esse é o nosso intuito do canal, é conectar com pessoas, né, para as pessoas se conectarem com outras, mesmo se não for pela amizade, mas se for por meio da história, né, que se a gente se possa se sentir identificado e conectado aí com outras histórias, né. Mas muito obrigado aí pelas palavras, e já tô deixando já meu obrigado pela participação aí, por ter aceitado o convite, e espero aí que quando acabar essa pandemia aí a gente possa ir tomar umas cervejas e comer como que é o nome daquilo lá que, quando eu fui visitar vocês, bocadilhos? Bocadilhos? Isso, que você vai normalmente no restaurante, pede a cerveja e eles sempre trazem os... Sim. Agora me fugiu o nome do tapas. Tapas, isso.
Isso aí, da próxima, torcer logo pra sair essa vacina pra gente poder se encontrar aí de novo aí. E muito obrigado pela presença aí. Qual é a forma mais fácil pra ouvir você na rádio? É pelo Facebook? Pelo Facebook é mais fácil porque é só entrar ali você ter Capo da Tortuga e já sai diretamente o vídeo, né? Não precisa fazer mais nada. Mas tem o aplicativo da rádio também, tem um monte de formas diferentes de ouvir. Beleza, a gente vai deixar todos os links na descrição aí do vídeo. E quem quiser entrar em contato aí com a Valentina, pode ficar à vontade aí que ela vai poder te ajudar com qualquer das suas dúvidas. Beleza, Valentina, beleza. Obrigado de novo. Obrigado, Pedrão, por mais um episódio. A gente se vê na próxima. Tamo junto. Um abraço.